Pensa só nisso por um instante. Agora, nesse exato momento, tem um objeto, lá dos anos 70, funcionando sozinho, no silêncio absoluto do cosmos. É quase como um fantasma tecnológico, sabe? Uma máquina que foi construída por mãos humanas e que ainda está viva, mandando sinais de um lugar que a nossa mente mal consegue alcançar. E ela está a essa distância, 24 bilhões de quilômetros da Terra. É um número tão grande que ele quase não significa nada pra gente. É mais longe do que qualquer outra coisa que a humanidade já conseguiu enviar. E o mais maluco é que a cada segundo que passa, essa distância só aumenta. Tá, então vamos ao que interessa. Essa é a grande pergunta, né? Como é que uma máquina dessas ainda está viva lá fora? Como ela continua se movendo sem parar? E mais importante, de onde vem a energia dela depois de quase 5 décadas e por que, depois de cruzar o sistema solar inteirinho, ela nunca bateu em nada? As respostas para isso, olha, elas revelam uma das maiores façanhas de engenharia da nossa história. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1977. Naquela época, muita TV ainda era em preto e branco. Um computador pessoal, ele ocupava uma sala inteira. Foi nesse mundo que a NASA lançou as 2 sondas Voyager. Olhando de hoje, a audácia, a coragem de uma missão dessas é simplesmente impressionante. O plano original, por si só, já era histórico. A ideia era visitar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno de uma vez só. Eles aproveitaram um alinhamento dos planetas que é raríssimo, acontece só uma vez a cada 176 anos. Era para ser um Grand Tour, uma grande viagem pelo Sistema Solar, mas o que aconteceu no sinal foi muito, mas muito maior do que isso. E isso já nos leva para a primeira parte do mistério. Depois que os foguetes de lançamento apagaram, lá no começo, o que continuou empurrando essas sondas pelo espaço por todos esses anos? A resposta é até que elegantemente simples. O vácuo é isso. Diferente de um carro aqui na Terra que precisa de motor para vencer o atrito, no espaço não tem nada para frear um objeto. O impulso inicial do lançamento, junto com uma manobra genial que a gente já vai ver, foi tudo o que elas precisaram. Elas estão se movendo por pura inércia. E vão continuar assim para sempre. E aqui está a tal manobra genial, o estilingue gravitacional. Cada planeta gigante que elas visitaram serviu como um acelerador. Ao passar bem pertinho, a sonda meio que roubava um tiquinho da energia orbital do planeta e era arremessada na direção do próximo alvo, cada vez mais rápido, até finalmente escapar de vez da gravidade do Sol. Então, elas não precisam de propulsão para ir para frente, mas precisam se orientar. Para isso, elas usam os jatinhos bem pequenos só para apontar a antena de volta para a Terra. E o mais incrível de tudo, em 2017, os engenheiros ativaram os propulsores reserva que estavam parados desde 1980. E eles funcionaram perfeitamente. Ok, elas se movem para sempre, entendido. Mas como é que elas se mantêm ligadas? Não tem painel solar que funcione tão longe do Sol. De onde está vindo a eletricidade? Bom, a resposta está no coração nuclear de cada uma das sondas. Esse é o segredo, RTGs. É basicamente uma bateria nuclear. Uma caixa com plutônio que fica quente, muito quente, só por existir. E esse calor é transformado em eletricidade. O ponto-chave aqui é que não tem nenhuma parte móvel. É um sistema super confiável, feito para durar décadas. E olha, durou. Só que essa energia não é infinita. Desde o lançamento, a potência disponível já caiu mais da metade. Hoje em dia, cada sonda opera com a energia de uma lâmpada bem fraquinha. E isso forçou os engenheiros a tomarem umas decisões bem difíceis ao longo dos anos. Para manter a missão viva, foi preciso fazer sacrifícios. Foi como se eles estivessem numa casa economizando energia num apagão. Foram desligando os sistemas um por um. Primeiro, os aquecedores. Depois, vários instrumentos científicos. E por fim, em 1990, os olhos da Voyager, as câmeras, foram desligados para sempre. Mas não antes de nos darem aquela foto icônica, a do pálido ponto azul. Certo, mas e os perigos? A gente vê nos filmes aquelas naves desviando de chuvas de asteroides o tempo todo. Com bilhões de quilômetros viajados, como é que as Voyagers nunca bateram em nada? Pois é, a verdade meio que quebra nossa percepção, que é toda moldada pelos filmes. O espaço não é um campo minado de pedras. Na verdade, ele é absurdamente vazio. Até o famoso cinturão de asteroides é tão espaçado que uma nave pode passar por ele sem nem ver uma rocha de perto. E no espaço interestelar, que é para onde as sondas foram, a densidade é ainda menor. A gente está falando de menos de 1 átomo por centímetro cúbico. Não tem poeira, não tem gás, não tem obstáculo. A chance de uma colisão é praticamente zero. Os perigos, de verdade, foram outros: o tempo e a distância.
Falhas de hardware, dados que chegavam corrompidos, um receptor de rádio principal que quebrou lá em 1978. Cada um desses problemas foi resolvido por engenheiros aqui na Terra com uma paciência incrível, enviando comandos que levam quase um dia inteiro só para chegar lá. É uma prova da genialidade humana. Em breve, talvez nos próximos anos, a energia vai acabar de vez e as Voyagers vão se calar para sempre. Mas a missão delas não vai terminar aí. Ela só vai mudar de natureza. Vai se transformar em algo mais filosófico, quase poético. Cada sonda carrega uma mensagem numa garrafa cósmica. É um disco de cobre, banhado a ouro, que tem 115 imagens, sons da natureza, músicas de várias culturas do nosso planeta e saudações em 55 idiomas. É um retrato de quem nós éramos. A jornada delas a partir de agora é medida em dezenas de milhares de anos. Elas estão deixando de ser máquinas ativas para se tornarem artefatos. Artefatos eternos, que vão vagar em silêncio pela nossa galáxia para sempre. E mesmo que nunca sejam encontradas, mesmo que um dia a humanidade desapareça, elas vão continuar lá, como testemunhas silenciosas de uma espécie que de um pequeno ponto azul ousou olhar para as estrelas e enviar uma mensagem. Elas são o nosso legado, flutuando no vazio, dizendo para sempre, talvez para ninguém em particular, nós estivemos aqui.